Súmula 592. O excesso de prazo para a conclusão de processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver prejuízo à defesa. Essa súmula também ela é muito importante que você tenha conhecimento. Porque a ideia é a seguinte, você sabe muito mais do que eu, cara, que prazo é uma coisa importante pra caceta. Aliás, estudar direito é você primeiro tentar entender a cabeça do legislador e segundo ficar memorizando o prazo igual um louco, né? É muito chato isso. Tem prazo para tudo. Propositura da ação, tomada de atitude, decisão, tem prazo para tudo. Num procedimento judicial comum, o prazo é um troço bem chato. Então, se um prazo for ultrapassado, você pode decretar que aquele prazo estourou e aquele direito foi junto. No processo administrativo, nós temos um detalhe. O procedimento administrativo, ele tem prazo. Né? Por exemplo, um PAD, que quando for o mais complexo de todos, dura 60 dias mais 60, com base na Lei 8.112, né? Que é o Estatuto Federal. Pode ser que o Estatuto Estadual Municipal traga outra regra. Mas, de exemplo, a Lei 8.112 põe lá 120 dias no total, né? 60 mais 60. Imagina um procedimento que se iniciou e já passaram 120 dias, não houve ainda o julgamento por parte da autoridade competente. Você que está respondendo pelo PAD vai lá e pede anulação? Não. Por quê? Num primeiro momento, você não tem esse direito. Porque esse excesso de prazo, ou seja, extrapolar o prazo previsto para finalização daquele procedimento, não gera a nulidade do processo. Agora, é aí que está o pulo do gato. Se você conseguir demonstrar que esse excesso de prazo está atrapalhando a sua defesa, aí sim você pode pedir a nulidade. Um exemplo que acontece de vez em quando é o seguinte, os caras ficam postergando o processo esperando que documentos apareçam, esperando que novas provas surjam, porque durante o processo eles não levantaram provas suficientes. Então eles ficam enrolando, postergando, criando o ato ali. Não vai dar nulidade mesmo, vamos enrolar mais um pouquinho. Vai que aparece uma prova de Jesus aí, a gente consegue pegar o cara. Esse tipo de extrapolação de prazo, esse tipo de excesso de prazo, prejudica completamente a defesa. Então, esse tipo de situação não é suportado por nós. Prova. Como é que isso daqui pode cair na sua questão? Ele vai te contar uma história. Ele vai dizer para você que a lei dava um prazo de tantos dias. Vai dizer que o processo administrativo passou o prazo. E vai afirmar que esse prazo, tendo sido extrapolado, gera nulidade. Aí você vai ter que procurar uma resposta dizendo que não. Os entendimentos atuais de jurisprudência e súmula, normalmente as bancas colocam assim, né? O entendimento pacificado por súmula e jurisprudência. Eles não sabem o que é, colocam qualquer coisa. Você vai colocar lá o quê? Não vai gerar nulidade, salvo se houver prejuízo à defesa do réu, né? Defesa só pode ser do réu. Aliás, detalhe, você não vai inventar que houve prejuízo. Tá? Se a questão falar que houve excesso de prazo, mas que não prejudicou em nada a defesa, você vai dizer que não há nulidade. Você só vai realmente aplicar a nulidade se o enunciado deixar claro que esse excesso de prazo está causando prejuízos. E ele vai deixar claro, tá? Ele vai dizer que isso está atrapalhando a ação, a defesa por parte ali do cara que está sendo acusado. Beleza?